Olá, olá, olá. Olá, 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 pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Começando já já uma live aqui com a Penélope Nova para a gente falar de saúde, sexualidade, comportamento, enfim, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. Olha só, tá entrando o Léo Fávaro, que me ajudou a fechar essa live com a P. Tá entrando a Maria Almeida, Matt Torres, Cris Godinho, Carmen Lúcia, uma galera que segue a gente, que volta e meia tá aqui nas nossas lives. É... O Léo tá falando que eu tô gato, obrigado, Léo. São seus olhos bondosos, generosos, talvez um pouco míopes, mas muito obrigado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver quem mais tá chegando no pedaço. Penélope Nova entrou, acabou de entrar Penélope Nova. Vamos chamar Penélope Nova. Vamos chamar Penélope Nova. Tananana. Vou chamar a Penélope Nova. P. Vamos ver se a P recebe minha solicitação. Enquanto isso, a gente dá as boas-vindas para a galera. Tá bom o sinal? Tá boa a imagem? Ahá! Está gato. Começo dizendo que está gato. São os olhos, são os seus olhos. Você também tá divino, tá incrível. Ah, a saudade é uma maravilha, né? Faz milagre. P, quanto tempo! Zé, amor, o tempo voa. Penélope Nova, você lembra qual foi a última vez que a gente se encontrou ao vivo em cores? Nem por um caralho cravejado de diamantes. Vou te contar, eu tenho quase certeza que foi num evento que a gente fez num shopping center em Brasília, muitos anos atrás, num shopping center lá no centro de Brasília, perto da Não, estação eu lembro do rodoviária. evento, mas será que essa foi a última vez mesmo que a gente se viu? Tem Eu muito tempo. acho que foi, P, acho que Porque aí tem. você foi para Floripa, não foi? Fui, Por exatamente. isso também que a gente não se encontrou mais. Há que se fazer essa ressalva. Claro, claro. Tem alguns anos mesmo eu mudei para Floripa, assim, eu tô com a casa aqui já tem Deus uns. abençoe. Eu tô com a casa aqui já tem uns 15 anos, mas morar mesmo Maravilhoso. assim, morar Sim, mesmo há uns 10. Eu vim fazer outra faculdade sim. aqui, vim fazer biologia e por aqui fiquei, nunca mais fui embora. Gente, que loucura, né? Porque biologia, eu queria muito fazer biologia marinha quando eu era adolescente. E aí meu pai falou, não, isso daí, sabe aquelas carreiras que muito acabou que se desenvolveu, mas naquela época realmente era uma ideia sem pé nem cabeça e eu teria que ir para Floripa para fazer. E daí era um não, não, sabe? Saudades, P. Bom, Sempre. dá um salve, né, para toda essa galera que tá entrando, tá dando Não, é boa muito noite pra engraçado assim, o povo gente. escrevendo assim. Voltei para os anos 2000, tomara não, né, gente? Quem anda para trás é caranguejo, né? Mas muito fofo, saudade da P demais. Obrigada, Eury. MTV Forever. Ah, não, gente, isso é engraçado. Bom, de volta na TV. Mas Yasmin, a TV acabou, né? A TV não existe mais. O que está aí é um mero fantasma, assim, esperando. Já está se esvaecendo, né? Já foi. E tudo bem, bora pra frente, né? Ai, Pipe, alguém escreveu ali, eu amo o Pipe. O Pipe foi incrível, né, Jairo? Na boa. Foi, foi. Eu não sei se o pessoal todo lembra da história, né? Eu e a P somos absolutamente contemporâneos na MTV, né? Eu fazia, antes de começar a fazer o PIP, eu fazia o Erótica, né? Que era um programa Doutor super. Jairo, Doutor muito sério. Sério, Proximidade no sério. assunto. Eu, Babi, depois eu, a Ludmilla, depois eu e a Três, né? Tati Mancini. Isso, E aí, exatamente. eis que juntaram eu, Penélope e Didi para fazer o Peep Show, né, o Peep MTV, que Gente, que foi, maravilhoso. Que que foi, trio improvável. foi muito legal. E depois a P ficou na MTV anos a fio fazendo Ponto P, que era um E aí você programa. saiu. O Pipe durou um ano só, né? Apenas, tão somente. Porque o Pipe, cara, a coisa que mais me marcou no Pipe de tudo era aquela.
a moldura, né, branca. O fato de que a gente entrou no ar com uma moldura branca. Eu lembro muito claramente deu assim, tentando dar o meu pitaco, que obviamente não tinha nenhum poder de decisão, mas eu precisava validar aquilo para o Edson, né, para o Fukuda, falando, cara, não, mas essa moldura branca é muito moderna, isso é muito diferente, tem que ser o branco, tem que ser o branco. Eu fiquei muito feliz quando foi o branco. E era o máximo porque meninos usam azul, daí tava o Dr. Chairo lá, a Didi, né, que menina veste rosa, e o ET vestia verde, né, que no caso o ET era eu. E eu amava ser o ET daquele programa. A Limusine com a Didi. Aquele programa a gente se divertiu muito, foi muito legal. Foi muito legal. E aí você foi embora, nos abandonou e sobrou pra mim dar sequência ao legado. Né? Mas é isso, né, Pia? A vida é assim, né? A gente acaba tendo experiências muito legais, muito boas, mas que não são para sempre, né? Assim, chega um momento. É pra sempre, Jairo, nem a gente. Nada. Né? E ainda bem, é isso que dá graça e dá colorido. Quer dizer, se você optar por ver o lado bom das coisas, né? Claro, mas isso, tem que ter coragem e meter a cara e ir pra cima. É isso. Aí eu encontro muita gente, tenho certeza que você também. Ai, que saudade. Eu entendo, eu não tô jamais desmerecendo, eu me sinto acariciada, não necessariamente nas partes íntimas, né? Mas eu me sinto ali abraçada, né? Querida de verdade. Porque eu sei que essa é a intenção. Mas às vezes as pessoas me perguntam, você não tem vontade? Imagina se voltasse. Sabe essa ideia de voltar? Deus me livre. Não foi legal. A realidade é que assim, acho que a MTV deixou muita gente órfã, né, P? Porque as pessoas tinham... Era uma referência, né? A gente mal tinha internet, né? A internet estava engatinhando. Rede social nem pensar. E o né? Overdrive, que depois que tu saiu, a MTV ainda tentou ter um Overdrive. Não, na nossa época, você, Pipe, a MTV, a internet não existia. Não existia. Ainda. Não existia. E aí a gente estava falando como estava plantada a sementinha, né? Mas nem perto do que vocês conhecem e vivem hoje, né? Então, de alguma forma, a gente, a televisão e as outras mídias, elas centralizavam um pouco essa informação e esse conhecimento, né? Hoje, com as redes sociais, é uma horizontalidade, é uma possibilidade de divulgação de informação, de se comunicar o tempo todo, né? Que é muito incrível, né? Então, pulverizou, né? Tudo. E como tudo tem aspectos positivos, outros, na minha opinião, né? E outros não necessariamente positivos. Mas nada nem assim como nada é para sempre, nada é 100% bom, nem 100% ruim. Sim. Agora, que foi uma quebra de paradigma gigantesca, e a MTV, eu acho que ela funcionou muito como essa transição, porque ela era um prenúncio dos tempos que viriam. E a gente nem sabia disso, mas a verdade é que a gente já deu a guinada nessa direção, né? Do espaço para todo mundo, de muitas possibilidades, e ao mesmo tempo dessa segmentação que, torno a repetir, pode ser boa e pode ser ruim. Exatamente. Mas é isso, essa pluralidade é necessária, porque a vida é plural, né? A gente tem que ser diverso para ser livre, né? Então há que ter diferença, né? A gente precisa aprender a lidar melhor com ela, saber ignorar um pouco as diferenças, né? Por que a gente se importa tanto? Pô, nunca consigo entender, já. Se eu se importar com a opinião dos outros, se eu fosse me importar com a opinião das pessoas, eu tava ferrada. Pezinha, bom, olha, a gente abriu umas caixinhas aqui do lado com perguntas, tem um monte de perguntas entrando aí. Você quer ler algumas delas que estão entrando para você? Pego aqui as da caixinha, o que você prefere? Eu abri também, eu lembro de uma pergunta que me fizeram, que chegou, porque eu também pedi para mandarem, mas aí CDF que fui um dia, mas não sou mais, não fiz a tarefa de separar, mas essa me marcou, porque era uma garota perguntando assim: meninas que brincam com vibradores podem ainda ser consideradas virgens? E eu achei essa pergunta muito interessante, né? Eu acho super boa, né? Porque assim, é curioso isso, assim, porque na verdade assim, as pessoas ainda atrelam virgindade à questão do ímen, né? Tem ímen, né? Não, tem ímen é virgem, não tem mais ímen, não é mais virgem, né? Mas aí porque por um lado, Julie,
é isso mesmo, né? Mas por outro lado, Julie, não é isso. Não é isso. Porque tem gente que pinta e borda, né, Pê? Faz sexo oral, faz sexo anal, faz sexo na orelha, no nariz, no pé, mas, né, ainda não fez sexo, Um né? clássico da bunda para não dar buceta, um clássico, um clássico. E aí eu ainda sou virgem, porque afinal de contas o ímã tá lá. Mas será que é por aí? Da mesma forma, eu nunca transei com ninguém, mas eu uso vibrador à torta e à direita, para lá e para cá. Será que eu deixei de ser virgem porque eu tenho relacionamentos íntimos com os meus vibradores, né? Para mim, você ainda é virgem, né? Quer dizer, enquanto você não teve com alguém numa situação íntima, de troca, de intimidade, quer dizer, mas é um conceito, né? Tem tantos conceitos. E é isso que é legal, de novo, a gente vai voltar para isso. É uma questão de opinião. Eu Sim. estou vivendo um momento da minha vida que eu estou beirando os 50 e eu estou me ligando que a verdade não é absoluta. A verdade é absolutamente subjetiva. Porque ela depende de para quem, né? E é por isso que é tão importante a gente, com o passar do tempo, na minha, tão somente na minha visão, mas a gente usar o tempo que a gente tem na vida para se conhecer melhor. Porque o melhor que a gente pode fazer com o nosso tempo aqui é estar mais certo, mais seguro possível, né? Que não é garantia de que isso vai acontecer sempre, mas buscar se conhecer para poder ter a oportunidade de acertar mais nas próprias escolhas, porque as nossas escolhas vão impactar, antes de qualquer outra pessoa, vão impactar a gente mesmo, né? Então, a ideia de se conhecer para poder decidir melhor é muito legal. Mas eu achei essa pergunta massa, porque eu falei, cara, é bem isso, né? Se for pelo aspecto da penetração, que seria a história do ímen, se penetrou com o vibrador, não é mais virgem. Mas eu concordo com você nesse ponto. A relação sexual, óbvio, é que a gente se masturba e que a gente fantasia. Mas ela envolve pelo menos mais uma pessoa, né? E aí, portanto, como é o que você disse, a troca, a companhia, né? Experimentar sensações, dar e receber e tal. Então, acho que é mais, eu diria mais nessa linha. Mas achei a pergunta muito massa. Boa, muito boa. Boa noite, Renata! Tem gente que eu conheço, né? Que aparece e comenta. Tá, oi, Eduardo. Oi, gente. Tem uma galera dando boa noite pra gente. Boa noite para todo mundo, pessoal. Olha, P, o Léo, que organizou esse nosso encontro, trabalha Sim, comigo. querido. O Léo faz medicina lá na Federal lá do Espírito Santo. O Léo trabalha com a gente no site, no Dr. Jairo. Ele que agilizou o nosso contato aqui pelo nosso encontro. E ele lembra Léo, pra que gente... na época que nos conhecemos, falava que queria ter um podcast. E eu achava o máximo, porque ele falava, não, mas eu quero ter um podcast. E eu falava, mas você quer ter um podcast? Gente, eu nunca vou esquecer disso. E aí? Beijo, Léo. Beijo, Léo. O Léo lembra a gente que é dia do rock hoje, Pê. Que bom que a gente se encontrou no dia do rock. De Kiss? Por quê? Ora. E aí ele fala assim, conta para o pessoal o que vocês curtem no rock. Nossa, tem tanta coisa. Começa, Pê. Nossa, é difícil, né? Não, para mim é fácil. Sou transportada para minha infância, assim, o que eu lembro de curtir desde muito pequenininha mesmo era Clash, Ramones, Sex Pistols. E aí eu me apaixonei perdidamente por dois caras. Um era o baixista do Clash, o Paul Simonon. Eu adorava o Kiss também, por conta, óbvio, né? Criança, por conta das maquiagens e tal. Mas eu também me apaixonei perdidamente pelo Bowie, né? E perdidamente, assim, eu era muito apaixonada pelo Bowie, muito criança, com, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade. Então era o Paul Simonon do Clash e o Bowie. Aí eu lembro que meu pai voltou dos Estados Unidos com um monte de VHS da MTV em Nova York. Ele tinha ido para Nova York com a minha mãe, passado 2 meses lá e voltou cheio com um videocassete, VHS e muitos videoclipes. Então tinham algumas fitas que a gente via ininterruptamente, né? Tirava uma e botava outra. Então era a época do clipe do Billy Idol com Dancing With Myself. E aí eu tenho muitos flashes. Eu gosto de bastante coisa de rock. Aí sim, seria difícil falar de um monte. Mas essas que eu citei são marcantes para mim. Assim. Eu gosto também de muita coisa, P. Eu amo Queen, né? Eu acho incrível. Eu gosto de Pretenders, né? Maravilhoso! Chrissy Hynde. Chrissy Hynde. Tem tanta coisa.
Para quem. Radiohead, eu adoro Radiohead também, acho Sim, incrível, e né? daí dando um salto. Nossa, se a gente for. Putz, não, é o que você É acabou muita dizendo, é coisa, né? difícil, porque você começa a ficar com medo de ser injusto com você Pois é, mesmo, né? Ah, eu pois não é. quero deixar nada que eu piro muito de fora. Tem uma banda que eu acho incrível, não é muita gente que conhece aqui no Brasil, ela nunca foi super conhecida, mas chama Afghan Wigs, que eu gosto muito, 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 assim, uma voz muito potente. Enfim, e aí tem muita gente. E, Morfine. Nossa, e, deixa pra e, lá. e Brasil, P? Se você fosse Meu pai, escolher meu pai. teu O pai, cara é meu Marcelo pai, Nova. camisa de Vênus, Marcelo Nova. O cara tá completando 40 anos de rock, 40 anos de carreira. Meu velho vai fazer 70 anos em agosto. Eu faço 48, ele faz 70. E ele tá lançando disco em comemoração aos 40 anos do Camisa, com letras, assim, ele que sempre quis escrever, ele sempre ele não, ele mesmo sabe que ele não é um músico no sentido, ele compõe, usa guitarra para compor, mas ele não é um virtuose na guitarra, ele não é um cara que é um habilidoso em tocar instrumentos. A piração dele é a comunicação, né? E aí esse disco do Camisa de Vênus é um tiro de canhão, assim, cara. É um cara de 70 anos lançando umas muito pesadas. Não tem como, não tem como. Muito legal. Não, assim, camisa, eu curtia muito camisa de Vênus, né? Se eu fosse pensar em alguns nomes assim que também me vêm, que acho que são. Acho que além de ser grandes figuras, de serem grandes Tem figuras, uma galera no rock tem, nacional. Ô! tem. Olha, Cazuza, Cássia Eller, Renato Vou puxar a Russo. sardinha pro meu lado. André Matos, que foi meu namorado, um querido, né? Alguém escreveu aqui, o Matheus Azevedo escreveu André Matos e pôs um coração. Verdade, ele mesmo. Tá lá, a galera falando do André. Porque é um cara que, né, o Angra teve uma expressão muito grande Sim, internacional, né? Então, sim, se a gente pegar assim bandas que explodiram muito lá fora, Sepultura e sim. o Angra, né? Depois o Xamã, porque o André também, né, tava lá e tal, mas sem dúvida o André também marcou muito. Pete, Pete, It, é engraçado, as pessoas me chamam de, meu, me explica isso, Jair. Eu tô na rua, a pessoa olha e fala, Pete! Eu acho que é porque é baiana, tatuada e do rock, né? Pra mim é um elogio, porque ela é gata. Stefan, o que você tá fazendo aqui, bro? Que da hora! Olha, o pessoal Muita tá gente me falando chama de Pete. de Pitch. O pessoal tá falando de Pink Floyd, de Mutantes. Tem uma galera Chico mesmo. Iron Science! Maiden. Renato, você lembrou de um cara muito foda, cara. Chico e Nação. Chico era Sim. foda. Replicantes que Annelise. Annelise agora jogou duro, meu. Nunca mais eu ouço você. Nunca mais eu caio do beliche. Vou juntar tudo pra ser um hip punk rajiniche. Meu, Replicantes, garotos podres. Papai Noel, velho batuta, sujeito miserável. Eu quero matá-lo. Porco capitalista. Apresentei os ricos, cospe nos pobres. Gente, se a gente for falar ratos de Tem porão, muita coisa. Tem velho, uma muita coisa. Tem galera. muita coisa. Gente, que privilégio, né? No A gente momento poder ter. rock. Né? Que privilégio a gente poder ter acesso a toda essa galera, todo esse acervo. Muito bacana, muito bacana. Pê, querida, Tem voltando a contribuições da falar. MTV também. Contribuições. Voltando a falar de sexo, eu vou resgatar uma que chegou Por aqui na favor, sexo, drogas e rock and roll, doutor. Claro, a tríade. Ô, P, pode fazer sexo anal todos os dias, Penélope Nova? Olha, eu vou empurrar essa pergunta para você. Eu imagino que tomando os devidos, porque tudo depende. Vamos voltar para o início. Há que se ter limites, né? Eu acho que pregas não são infinitas, não é verdade? A gente tem que cuidar delas muito bem. Eu que sou uma pessoa que até curto fazer sexo anal, não vou dizer em ocasiões, muito embora eu tenha um lacinho tatuado acima ali na área, no reguinho, eu tenho um lacinho porque é uma coisa bonitinha para dar de presente à bunda, né? Eu acho que fica fofo. Mas é muito mais uma brincadeira. Eu acho que sexo anal é uma coisa que eu curto sim fazer, desde que esteja no clima, a pessoa tenha pegada,
né? Acho que não é uma obrigatoriedade. Eu já tive namorado que era fissurado, tipo Papacu brasilis, essa espécie que é abundante na nossa fauna. Mas também já tive namorado que fazia aqui e ali, mas que não necessariamente preferia, né? Como outros e tal. Agora, todo dia eu imagino que a gente precise ter cuidados, porque... E aí, ao lance da lubrificação, não sei. Porque, cara, é um anel, né? Ali, o esfíncter, tal. Se você tá relaxado, como é que funciona? Tá aí, Jairo. Como funcionam hemorroidas nesse caso? A gente tem um aumento de hemorroidas em função de um uso, digamos, excessivo do cu? A pergunta é boa e eu fiz ela porque eu achei ela boa, porque a rigor, né, é possível, né, para quem curte Falou a fazer rigor, sexo eu anal. pensei no Ultraje. Desculpa, eu tinha que falar. É outra banda do caralho, volta. A rigor, A rigor, pode-se fazer sexo anal todos os dias, mas como você bem disse, com os devidos cuidados, né? O ânus não tem a mesma lubrificação da vagina, então é importante que se use lubrificação cuspi, adicional brincadeira. ou, ou, ou a base de água, ou a Gel à base base de d'água. silicone. Né? O gel que normalmente é vendido nas farmácias à base de água, tem alguns produtos que são feitos à base de silicone, e isso facilita a penetração. Porque, assim, se for só no cuspe, né? Ou a seco, né? Realmente você não vai conseguir Não, fazer todo dia, né? não, e Uma cá pra hora. nós, no cuspe funciona muito bem pra mulher quando ela tá excitada. Eu digo pro cara cuspir na mina, porque querendo ou não, ele dá uma cuspida muito mais pelo aspecto cinematográfico da parada. Porém, você dá aquela cavadinha ali embaixo e vem aqui para trás, vai ali na frente, dá uma bela de uma besuntada, porque afinal de contas tem uma área adjacente que está se tiver devidamente encharcada, fornece um elemento que, né, tá escasso ali para facilitar a penetração. Do contrário, se a gente está falando de dois caras ou, né, aí não precisa Pois é. tirar essa lubrificação de algum lugar. Pois é, pois é. Porque se ficar só a seco, só na saliva, realmente vai machucar e não vai conseguir fazer todo dia. Fazer sexo anal não aumenta hemorroidas, mas para quem já tem hemorroida, né, eventualmente, né, você pode ter uma complicação. Ela pode trombosar, por exemplo, ter algum tipo de complicação, e aí fica mais difícil, porque ficar com dor, com desconforto, né? Então, acho que assim, a regra básica é usar sempre lubrificante. A gente recomenda realmente o uso de camisinha para evitar as ISTs. E a galera que não quiser usar camisinha, que não for usar camisinha todo dia, tem que fazer testagem periódica, porque ela pode, né, eventualmente estar com uma IST, tratar, né, essa IST e, né, por causa do HIV, é importante que essa galera procure orientação para fazer a PrEP, né, que é essa profilaxia Eu ia pré-exposição ao falar, vírus HIV. PrEP. Isso. Né, para evitar, então, aí que risco de infecção por HIV e testagens e tratamentos para as outras ISTs. Vacinas também, tem algumas ISTs que a gente tem vacina, então acho que é legal ter isso no foco. Agora, tem uma outra questão que você falou que eu costumo sempre dizer, tem que ter muita calma nessa hora, né? Porque o ânus é um orifício, ele tem dois músculos circulares, o esfíncter externo e o esfíncter interno. Você consegue controlar, né? Você consegue relaxar, né? E você consegue contrair, né? Por isso que a Gente, gente, né? Um deles. e o Agora dia que eu aprendi essa lição? Porque é exatamente isso, né? Tipo, eu, logo que perdi a virgindade, falei, ai, gente, tenho que dar a bunda pra ver como é que é, né? Então, assim, muito nova, queria literalmente ver como é que é. E tem um pouco essa coisa cama, mesa e banho, né? Então, assim, você tá boquete, raba, né? Tipo, você tá transando com alguém, trepando com alguém, se você gosta da pessoa, se dá bem sexualmente, vamos fazer o que é possível, né? Um cardápio que dá pra ver é esse aí, o básico. Com o passar dos anos, brincadeira, com o passar do tempo, usando o meu ânus, eu fui percebendo que eu tinha essa sensação de que era uma coisa que acontecia em dois tempos. E aí alguém um dia falou, mas são dois tempos, você tem dois anéis musculares mesmo. Então, tipo, é importante que passe por um, mas quando passa só por um, só vai ficar bom, né? Só vai, tipo,
Ai, entrou, meu Deus, ufa, passamos essa etapa, agora dá para curtir, depois que passa do segundo, né? Então não dá Sim. para ter pressa Sim, mesmo, sim, não sim. dá. E um você consegue até controlar, o externo, mas o interno tem essa questão, né, da contração involuntária. Então, galera que vai muito rápido, vai muito afoita, passa pelo primeiro, mas esbarra no segundo, e aí o desconforto, a dor é muito grande. Essa semana, não, semana passada, MC Loma divulgou aí que ela desmaiou, ela contou uma experiência de sexo anal dela, que o rapaz, acho que foi a primeira vez que ela foi fazer, o rapaz foi com muita sede ao pote, entrou com tudo, né? Ela desmaiou, né? No meio do ato. E aí o rapaz teve que ainda chamar a irmã dela para levar para o hospital, porque ela não estava conseguindo nem andar, né? Depois dessa tentativa. Então, intimidades de antiloma à parte, é interessante para mostrar que, né, a gente tem ou pode ter, né, reações às vezes Nossa, muito. gente, de MC Loma a quase MC Coma por um fio. Meu Deus do céu, não, em choque. Em choque. E acontece, pode acontecer. Por isso, muita calma nessa hora é o terceiro que a gente recomenda aqui para quem faz sexo anal. Mas para quem quiser fazer todo dia, pode fazer todo dia. Ô P, tem uma outra dúvida aqui, ó, que eu queria saber se até já aconteceu com você. É um menino que conta uma história grande, eu não vou conseguir ler a história toda, mas basicamente ele teve uma relação sexual com uma mulher, 2 dias da menstruação ter ido embora, a camisinha ficou presa dentro dela, e menos de um dia ela tomou a pílula no dia seguinte, ele quer saber se tem risco ou não de gravidez e tal, aquela coisa toda. E aí eu quero aproveitar para perguntar para P, já aconteceu alguma vez, em alguma experiência sexual tua, da camisinha ficar presa, P? Ficar dentro da vagina? Não, Quer dizer, o rapaz. Não, sempre, nunca não, deu esse BO, nunca teve esse não. BO. Nunca Uhum. dei esse azar. Não. Uhum. Porque Não. rola, às Eu, vezes. eu, eu sei mais ou menos que pode ser, para muitas meninas, pode dar um certo nervoso, né? Porque a gente tem isso, esse acesso a uma parte muito, é tão perto e tão longe ao mesmo tempo, porque tá logo aqui, mas você também não sabe direito o que que é lá. E aí, esses dias não tem muito tempo, não, então, alguns meses, eu comecei a usar Ioni Eggs. Muito para ver qual era, porque me interessou, né, a proposta, e também por saber, por entender que os Ioni Eggs trabalham a musculatura do assoalho pélvico. E aí, só por isso já me dava um certo interesse, porque é um trabalho necessário, né? A gente fala muito pouco disso para mulheres, né? A gente fica imaginando. Para mim foi muito claro isso. Assim, eu achava que você ia passar por essa situação de ter que olhar para a bexiga e para essa musculatura quando a gente fosse ficar velhinha. Essa ideia de, ai, velhinha usa fralda, incontinência urinária, haha, na velhice. Mas, na verdade, não, né? É um processo que vai se agravando, então ele começa muito suave a partir de uma certa idade, que não é tão tarde, é ali por volta dos 35. A maioria das mulheres já tem algum escape de xixi quando ri se a bexiga estiver muito cheia, quando tosse com força, enfim. Então você vai se aproximando dessa realidade, aí eu falei, deixa eu já unir o útil ao agradável, né? O curioso, no caso dos Ioni Eggs. Mas aí é essa experiência, né? De colocar um ovo na vagina e dormir. E no dia seguinte, tipo, tá bom, você vai fazer uma força, mas aí a gente entra na parte do tratamento mesmo dos cristais e tal, e aí cada cristal, em tese, na teoria, né? Quem trabalha com isso vai te dizer que trata uma energia, cada cristal para uma situação e tal, mas fato é que eu tenho amiga que usou e usa e que até avançou muito mais na história dos Ioni Eggs e tirou muito proveito, né? Vem se conhecendo e tal, ou seja, tem uma relação com a parada que tem funcionado, que ela ficou 5 dias com o ovo dentro dela. E, tipo, querendo tirar, saca? Então, assim, você também tem que trabalhar o mental do calma, não é um problema, vai sair. Não vai subir, vai parar em algum lugar do corpo. Não, legal, P. E ó, tem um monte de gente que tá falando que camisinha já ficou presa na vagina, que camisinha já ficou presa no ânus, que esqueceu, que teve uma mega infecção.
Então, camisinha eventualmente pode escapar. Se você percebeu que escapou, né, tenta com os dedos remover a camisinha de dentro da vagina para evitar risco de infecção, para evitar risco de gestação indesejada, porque aí você diminui a chance do esperma vazar ou ficar dentro da vagina. E se você não conseguir e sabe que ela está lá dentro, tem que ir no ginecologista que com uma Sim. pinça ele vai retirar. Não é que ela vai se perder dentro do teu corpo, né? Põe A um vagina. espéculo ali, abre. Sim, Não, sim. eu não acredito que a Regiane está aqui. A Regiane é o perfil Ciclos da Mata. Ela que é a terapeuta de Johnny Eggs. Ela está aqui. Beijo, Regi. Legal. E aproveitar essa história que você falou, né, dos eggs, tal, para contar que fisioterapia pélvica hoje é uma especialidade altamente recomendada, né, por médicos ginecologistas, por médicos proctologistas, para sexo vaginal, para sexo anal. Quer dizer, você melhora toda aquela musculatura do assoalho pélvico, né, e você garante sim uma vida sexual e uma vida, né, até em relação a essa questão de escape de urina, tal, uma coisa de proteção muito maior para as pessoas, né? De uma Você tem várias longevidade. vantagens com É, essa é, musculatura estando saudável, né? sim, Vantagens na área do prazer, vantagens também na área da anatomia, da fisiologia, né? Da gente estar com sim, o organismo melhor, com saúde mesmo. Porque sexo também é saúde, né? Então, enfim. claro. E P, olha só, a dúvida do João Vitor, chegou pela caixinha ali que a gente deixou no Stories. Existe vício em sexo? João Você já se Vitor. sentiu. João Vitor, você já se sentiu viciado em sexo em algum momento da sua vida, P? Gente, eu acho que existe vício em sexo porque eu lembro, nunca vou esquecer, né? Michael Douglas dizendo, sex addict e tal. Eu acho que existe vício em sexo, sim, a gente sabe que tem, né? E você sabe que é vício quando você tá deixando de fazer outras coisas da sua vida para bater punheta ou para ir trepar, seja contratando alguém, seja chavecando na internet, enfim. Se você dedica uma energia, um volume de energia desproporcional só para atividade sexual e você percebe que ela domina a sua existência, predomina ao ponto de dominar, é, isso é evidência clara de um problema, né? De um desequilíbrio ali flagrante. Então, óbvio que existe vício em sexo. Eu acho que o mais próximo que eu passei disso foi. Eu acho que sexo tem um papel, para algumas pessoas, ele pode ter um caráter, como é muito intenso, eu acho que muitas vezes você pode se ver meio refém de relações sexuais, né? Num contexto maior, assim, ampliando isso, eventualmente você precisa tomar cuidado, você pode se meter numa relação muito tóxica se você encontra uma pessoa com quem você tem uma atividade sexual fora do comum, porém em outras áreas, né, da relação, para além da parte sexual, essa pessoa não necessariamente tem uma troca saudável com você. Eu acho que sexo acaba sendo um elemento de muito desequilíbrio em relacionamentos, porque por esse potencial que ele tem, assim, de fazer a gente transcender e de eventualmente chegar num ponto de química que você, quando você vê, você está se metendo numa enrascada porque aquela pessoa faz você se sentir ou achar que você começa a achar que não vai encontrar isso, ou que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, sabe? Você dá uma romanceada, uma fantasiada, dá para se perder bacana só por conta de sexo, sabe? Então, olha lá, eu já vivi isso, ó. Gonçalves Vica tá aqui dizendo, eu já vivi isso, P, foda. Eu também, mano. E era uma merda fora o sexo, É, entende? E aí eu vejo que, tipo, nem o sexo era muito uma coisa mais da minha insegurança, da minha cabeça, de muita coisa que eu projetava na figura, saca? Então, há que se prestar atenção, é. porque
Enfim. Não, é legal. É isso que a Pedro está falando, é super interessante, né? Primeiro, alguém já contou aqui pra gente que tinha visto que ele se masturbava tanto que chegava atrasado no trabalho, falou agora há pouco pra gente. E isso que a Pedro falou também, né? O sexo tem que ser mais um elemento de equilíbrio dentro da relação. E é ótimo que ele funcione bem e que o casal se entenda e que tenha outras dimensões de encontro, né? Mas não entrar nesse quadro assim obsessivo, compulsivo, exagerado, que te aprisiona, na verdade, em vez de te libertar e melhorar a qualidade da relação, né? Então, acho que é muito isso, né? Agora, assim, gostar mais de fazer sexo, ou ter fases da vida em que você faz mais sexo, ou que você se masturba um pouco mais desde que isso, né? Não invada. Isso todo mundo tem. Eu Todo tenho umas mundo. fases de tipo, tenho fases onde eu me masturbo, sei lá, 3 vezes por dia. 4 vezes por dia, e vezes que eu passo, sei lá, quantos dias Semanas. sem lembrar de bater uma siririca. Que também não gosto muito, acho importante. Saúde, eu sempre falo. A gente tem higiene bucal, eu defendo que, cara, siririca é higiene sexual. Assim, meu lema sempre foi: uma siririca por dia garante a nossa alegria. Eu acho que é muito tá em dia com a gente mesmo, sabe? Ô, P, e o Jeff pergunta pra gente assim: admiro muito vocês dois. Como solteiro e gay, como transar nessa pandemia? E eu amplio a pergunta do Jeff, assim, independente da orientação sexual, da identidade sexual, Claro. como transar nessa pandemia? É um dilema para muita gente, né, P? Eu conheço gente que está há um tempasso sem dar um beijinho na boca, porque, afinal de contas, né, tem Aí risco, não está vacinado e por aí vai, né? cada cabeça uma sentença. Longe de mim, Jairo, cagar regra, cara. Sim, Não admito que caguem regra pra mim, não vou cagar regra pra ninguém, saca? Eu acho que é importante a gente, acho que estar saudável mentalmente, emocionalmente, sexualmente, é algo da esfera individual. Eu acho que cada um é que tem que, como eu disse, né, fazer as escolhas e assumir as responsabilidades por elas. Assim, conheço sim. gente que li a respeito, eu fiz PI ponto durante a pandemia. E tinha gente falando, cara, não aguento, né? Preciso. Daí, contando relatos de amigos que aí entra no Tinder, conversa, pede para fazer teste, faz teste, troca o teste, se encontra. Ué, tá valendo? Aí gente reclamando porque mora com a amiga e a amiga não. Que se dane, não vou deixar de viver, eu quero viver, né? Tipo, porque afinal de contas você fica com tanto medo, pessoas lidam com medo de maneiras diferentes. Então, eventualmente, a pessoa tá com essa tensão se transforma em tesão na cabeça de muita gente. E, enfim, é isso, né? Não existe vida segura. Então, Pois é. também, de novo, cada um com a sua responsabilidade. Claro, e eu acho nessa altura do campeonato, né, quase um ano e meio depois do início da pandemia, a gente tem uma questão de calcular. Se você sabe que a pessoa que você está afim tá saindo, tá aglomerando, tá nem aí, não tomou vacina, não tá se cuidando, aí Como cabe a na você. vida também, né? Sim, sim, Quem já cabe a você. teve, que tem Sim, isso também, quem já teve, quem não teve, você tem fatores. O sistema quem tá imunológico de um que não é o vacinado, sistema quem não imunológico do tá. outro, É. né? Eu É a acho que vida, velho. é a vida. E aí você tem que calcular, você tem que decidir, tomar as suas decisões, né? É isso. Talvez se fosse uma coisa muito aguda, a gente ia falar, né? Uma epidemia que durou um mês, você fala, peraí, segura a tua onda, né? Mas assim, Não, que foi 15 o que dias. todo mundo fez no Pois é. início. Mas há que É. se ter limites, assim como pregas, a gente tem limites, Jair. Ou casa, né, P? Pode casar na pandemia, vai morar Eu junto, dei essa casa. sorte. Eu não tô casada, mas eu tava namorando e eu lembro dos memes no início. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque todo mundo zoava os casados, né? Daí, de repente, ser casada era o grande lance na pandemia. Como dizia o Darwin, né, Penélope? Adaptação é uma coisa que tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo à sua volta, né?
Então, assim, de repente você tá solteiro, tá pegando geral porque não tem restrição, ótimo, mas de repente muda o cenário e tá casado é a solução também, né? Assim, as pessoas podem se adaptar, podem pensar, podem fazer escolhas, E é isso tudo aí que você tá fazendo. depende, né? Sim, Tudo sim, depende. Muito relacionamento que acabou na pandemia, muito, porque muito. também isso. Muito relacionamento que ficou em estado vegetativo, assim, tá atravessando a pandemia no coma só para poder ter quem coma, né? Coma para ter quem coma. Tá passando a relação ali. Enfim, a gente vai se virando. Pois é. Olha, o Milton Tupina de 20, Milo Quando o Tupina, marido não quer sexo. o que Peraí, lê a fazer? sua aí. Ah, então eu estava lendo uma de cima dessa, que aí eu casei na pandemia, kkk, você viu mais, você viu para fazer mais no meu caso, aquilo que a gente estava falando, né? Mas, no meu caso, Agora, se o marido não quer não fazer antes. sexo, o que você faz? Bom, né? Tenta conversar com o marido para ver se ele faz um Depende. pouco de sexo. Depende. Tem que ver. Não quer fazer sexo quantas vezes não quis? Não quer fazer Pois é. sexo quando? Não quer fazer sexo nunca? Há quanto tempo? Não quer fazer sexo quando tá estressado por causa de grana? Não quer fazer sexo quando, né? Não quer fazer sexo nunca? Não dá. E tem que virar pro marido e falar: olha, amor, quem não dá assistência abre concorrência, né? Porque daí é meio isso, fala. Porque casamento, gente, casamento não é só. E olha que eu sou super monogâmica, nunca traí namorado nenhum. Nenhum. Eu até me acho meio trouxa, né? Meu namorado brinca e fala: agora você não vai inventar de fazer isso, né? Já ficou sem trair até agora, não começa agora. Mas a experiência da traição eu nunca tive, né? Porém, casamento, relacionamento romântico é mais do que monogamia, fidelidade sexual, né? Você tem outros aspectos igualmente importantes, sem negar a importância, né, da relação sexual, mas ela é um elemento, dentre outros. Então, sei lá, tem pessoas que conseguem entender que o desejo do parceiro, da parceira, não é propriedade deles e consegue viver relações mais livres, né, com espaço para a satisfação de desejos em outros modelos. Óbvio, isso é muito difícil para a maioria das pessoas na nossa época, né? No momento que vivemos, assim, na cultura que no momento com a cultura que temos, no momento que vivemos é impensável. Mas, enfim, em outra época, em outro lugar, é uma possibilidade. Eu conheço pessoas que têm relações muito fora da caixinha e que são extremamente duradouras, assim, gente que tem relações muito livres há 17 anos como marido e mulher e são dos casais mais apaixonados até hoje que eu já presenciei, assim, troca de carinho, sabe? Então, de novo, não vou cagar regra, né? Mas não dá pra ficar casada, até tá, você pode continuar com seu marido figura um grande amigo, você não precisa entrar em detalhes de nada, mas é aquilo, né? Que, pô, se ele não vai satisfazer o desejo está ali, alguém vai satisfazer, né? Ó, olha, eu acho muito legal isso que você está falando, Pê, e é muito. Estou aqui. Travei? Tá ouvindo? Alô, alô? Deu Pê, uma tá me travadinha, mas ouvindo? já voltou. Ah, Tô voltou. aqui, Então tá. tô te vendo. Não, porque eu acho que tem muito isso, né, Pê? E alguém escreveu no chat aqui, assim, tem muito essa história da mediação, do papo, do tem que estar legal para os dois, né? Nem sempre consegue estar legal para os dois o tempo inteiro, mas é assim, que na média esteja legal para os dois. Então eu acho que é muito isso, né? Claro. O diálogo, a conversa, a negociação, né? E a descoberta de um modelo que seja bacana para os dois, né? Eu acho que isso é uma Dos questão dois. importante, né? Ô, P, uma última Sim? perguntinha que eu tinha separado aqui da caixinha, que o pessoal. É. Tá ouvindo, P? Alô, alô? Tô ouvindo tudo. Alô? Ah, tá. Tô Achei que tava aqui, falhando. Alguém mandou uma pergunta tô que é a aqui. seguinte: o que é PrEP? A gente falou de PrEP, então só explicar, P, que PrEP é o que a gente chama de profilaxia pré-exposição, é um método de prevenção contra o vírus HIV causador da AIDS, e ele consiste basicamente em você tomar um remédio uma vez por dia, que é uma combinação de 2 antivirais, e se você fizer isso regularmente, né, nesse modelo clássico de PrEP,
você reduz praticamente zera, né, a chance de infecção pelo vírus HIV. Então, é mais uma estratégia que a gente chama de prevenção combinada contra o vírus HIV, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue usar a camisinha o tempo todo. Então, é legal para quem tem relação sexual com diversos parceiros, ou mesmo com o mesmo parceiro, mas que não se cuida, não se previne, não consegue usar a camisinha. Redução de riscos é vida. Né? Redução de risco é política de redução de risco, né? É vida. E é isso aí. O Léo tá falando pra gente mais de 96% de eficácia e é isso mesmo. Eficácia, gente. É uma taxa alto. bem alta, é bem alto. Bem, pessoal, Penélope Nova, caminhando para os minutos finais da nossa live, queria que você contasse pra gente. Estamos encerrando. Quais os projetinhos para o resto do ano? O que você está pensando? Como que você está lidando com esse momento? Minha vida é tão corrida, cara. Eu nem me atrevo a dizer que tenho projetos, porque eu fico tão frustrada de, sabe, você falar que você vai fazer uma coisa e não fazer. Minha vida é muito corrida, e tudo bem, ela é ótima, né? Eu sou formada em educação física, me formei sexóloga, estou fazendo uma segunda em sexologia. Ai, Pardalone! Beijo! Querido, puta grafiteiro, Pardalone. Depois entra no perfil deles. Cara, o trampo dele é muito lindo. Então, eu sou formada em educação física, tenho alunos, né? Sou personal, sou treinadora. Aí também me formei sexóloga, fiz uma formação bem de base freudiana mesmo. Bastante de Reich ali, meio um contraponto Reich-Freud. E aí estou fazendo uma outra formação em sexologia, uma mais terapêutica, assim, ferramentas terapêuticas e tal, que eu acho que é importante ter. Porque é uma área que eu gosto, né? Eu sinto que as pessoas se sentem à vontade em contar as coisas para mim, e eu acho que esse isso é o fundamental para se trabalhar com essa temática, e eu curto muito essa troca, então eu gosto. Não sei se um dia eu vou atender, eu tenho curiosidade, né? Se isso um dia vai ser meu ganha-pão, é uma possibilidade, não é necessariamente uma certeza, mas é algo que eu considero. Eu tenho muita vontade de conseguir produzir conteúdo aqui no Insta mesmo, que é a minha plataforma de escolha. Eu tenho um segundo Insta, que é o Acredita Bonita, que era um blog que eu tentei ter de um jeito que eu nunca consegui ter, mas eu consegui fazer uma parte da qual eu me orgulho muito, assim, quando eu mudei de físico, né, de shape, e muitas mulheres falam, cara, você não era assim, o que você fez e tal? E eu queria um pouco direcionar, né, no caso, mulheres por ser mulher, mas a maioria do que eu falei ali vale para todo mundo. Nessa tentativa de uma melhor estética, por entender que disso você pode obter, se for o caso para você, óbvio, um aumento de autoestima, né? E nesse processo você ganha um autoconhecimento fantástico, porque o que nem todo mundo saca, e eu entendo, é que a prática de atividade esportiva diária, né? E no caso eu vou falar especificamente de musculação, porque esporte coletivo, esporte para performance, a gente é uma outra seara. Mas ali na academia, quando você está parado, fazendo repetições, contraindo partes do corpo e tal, você entra num contato tão grande com você mesmo. Você é quase meditativo para mim. Assim, eu percebi muito que era um momento de silêncio. Eu que estou sempre pensando, falando, eu estou sempre inquieta. Na academia é uma hora que eu me conecto muito comigo. Então, e assim, já são anos, né, desde que eu mudei de shape, e eu acabei tendo só mais experiência, e eu tenho esse ascendente em Gêmeos que me faz mudar, eu tenho muita vontade de mudar as abordagens, não necessariamente os assuntos que me interessam, mas as maneiras de abordar os mesmos assuntos, para não ficar numa mesmice, sabe? E aí, chegando perto dos 50, eu percebo que envelhecer tem sido um processo surpreendentemente libertador, assim, ao contrário de tudo que eu me liguei, que em algum lugar, não que eu esperava,
mas que ficou muito claro para mim que é o que é alardeado, assim, é quase como uma maldição, né? Nossa, aproveita os seus 30. Ai, vai fazer 30. Ai, fiz 30. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu faço. Gente, fazer 40 anos foi de longe a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos. E em breve eu vou fazer 50 e eu tenho certeza que vai ser ainda mais legal. Então eu tenho muita vontade de falar de envelhecimento, de saúde e envelhecimento e autoconhecimento de novo. Vou falar para mulheres, mas sei que as bichas estão todas comigo também. E vários caras também. Teve uma época, só para falar disso, assim, quando eu fazia o ponto P, eu achava que não tinha hétero me assistindo. Daí anos se passaram e hoje, de uns tempos para cá, ficou tão claro para mim que muitos héteros me assistiam. E muitos dizem que isso foi muito importante para eles aprenderem a se relacionar com mulheres e tal. Então, enfim, meu passado na MTV foi muito um presente para mim. É uma oportunidade inerente você ter um trabalho onde você é pago para ser você, né? Com uma troca tão rica e tudo mais. Então, os meus projetos são nessa área, assim, eu gostaria, quero, pretendo e vou me esforçar para conseguir produzir conteúdo para continuar trocando com a galera, que é o que eu gosto de fazer. E com certeza vai, P. Com certeza vai. Gente, olha, foi muito legal essa live, muito legal ter trocado com a P depois de tanto tempo. P, o pessoal tá pedindo pra gente fazer em outras oportunidades, outras vezes. A gente promete que a gente vai se encontrar mais para frente para falar sobre vida, sobre sexo, sobre relacionamento, sobre amor. Queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí do lado do seu celular, do outro lado da telinha. P, foi muito, 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 muito bom te ver de novo. Muito você mesmo. Continua... Engraçado, porque nem parece que tem tanto tempo, né? Eu sempre te adorei, você é um querido, um lindo. Te desejo tudo de melhor do mundo, sempre, de longe, mas tá aqui dentro. Obrigada pelo convite, obrigada por me possibilitar isso. Beijo para todo mundo mesmo. Muito obrigada por estarem aqui. Enfim, beijos. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima, P. Fica bem. Se cuide. Você também. Tchau. Tchau.